Olá pessoal, tudo bem? Hoje continuaremos a nossa aula extra, que é composta por 9 partes. Na aula passada, ou na parte passada, vocês viram Arquimedes, deu início à nossa aula extra. Hoje nós veremos Galileu, certo? E na próxima aula será a parte 3, que é Kepler com a professora Marina. Vamos lá então, vamos conhecer um pouco de Galileu, suas obras, sua história e as novidades que nós podemos ter para essa aula. Vamos lá. Galileu Galilei nasceu em Pisa em 1564. Foi o ano da morte de Michelangelo e de nascimento de Shakespeare. Filho de Vincenzo Galilei, um nobre músico fiorentino, adquiriu com o pai interesse pela música, poesia, literatura, e muito cedo começou a desenvolver aptidões para a ciência, criando, ainda quando estudante de medicina, um método preciso para medir os pulsos dos pacientes, usando pêndulos. Decidiu trocar a medicina pelas ciências mecânicas. Naquele tempo ainda não poderíamos chamar de física, né? Após a leitura de Euclides e Arquimedes, essa mudança ocorreu mais forte na vida dele. Seu imenso talento para a ciência logo tornou-se conhecido. Aos 26 anos de idade, Galileu já era professor de matemática em Pisa, cidade italiana, quando já revelara ser possuidor de um espírito tão independente quanto rebelde. Sem muito tato, começou a desafiar a opinião de colegas mais velhos, ganhando logo muitos inimigos, que obrigaram a partir para Pádua, outra cidade italiana, porém um local menos conservador. Lá em Pádua, ele voltou-se para a astronomia, adotando e defendendo quase que heroicamente o sistema heliocêntrico de Copérnico, o que lhe valeu mais inimigos, mas que também lhe deu, por outro lado, fama imortal. Apesar de doente, pobre e solitário, continuou ativo até os 78 anos de idade. Na época, seria uma extraordinária longevidade, certo? Em que a expectativa de vida não passava dos 30 anos. Agora vamos falar sobre suas inovações do telescópio. Durante a sua estada em Pádua, em 1609, Galileu conheceu o telescópio. Quase da noite para o dia, ele desenhou o seu próprio, para aumentar 3 vezes o tamanho aparente de um objeto observado, e em breve, outro com o poder de ampliá-lo 10 vezes. Por fim, ele construiu um instrumento com ampliação de até 30 vezes. A importância de Galileu na história do telescópio deve-se ao fato de ele ter empregado cientificamente esse instrumento. Por volta de 1610, ele publica o seu livro Mensageiro Sideral, livro no qual atribui a si próprio o papel sugerido no título, ou seja, de um mensageiro ou guardião da verdade vinda dos céus, e em que revela suas observações astronômicas de maior importância. É nesse livro que Galileu descreve que a Lua tem montanhas e crateras, argumento que será decisivo contra a perfeição dos céus defendido pela ciência grega. Descobriu que a Via Láctea era constituída por uma miríade de estrelas e, acima de tudo, que era Júpiter, acompanhando em sua órbita por 4 pequenas luas. Essa descoberta era realmente importante, pois ter satélites não era um privilégio apenas da Terra, e além do mais, arrastá-los contrariava o argumento aristotélico de que, se a Terra se movesse, deixaria a Lua para trás. A Terra deixava assim de ser o centro estático e privilegiado do universo. Galileu também desenvolveu um método científico. Para Galileu, todas essas observações correspondiam a uma forte evidência em favor do sistema heliocêntrico. Em sua Florença natal, outra cidade italiana, os acadêmicos não aceitavam o fato de que um simples instrumento pudesse refutar todo o universo aristotélico, além de toda a mecânica. Aliás, o mundo dos sentidos e da observação pouco ou nenhum valor tinha para os escolásticos. Para o sábio italiano, no entanto, deve-se repelir quaisquer autoridades, sejam elas teológicas ou filosóficas. Nem mesmo as autoridades de Aristóteles, Agostinho ou Aquino, os fundadores da escolástica medieval, devem ser aceitas sem minuciosos questionamentos. Os sentidos e a observação valem mais do que todos os tratados consagrados. A ciência deve ser escrita com um alfabeto matemático, representando a verdade da natureza colhida pelos nossos sentidos através da experiência. Esta nunca pôde se limitar a fatos sensoriais isolados, mas sim estabelecer entre eles conexões lógicas mediante as quais poderá se chegar a leis matemáticas, estas sim, expressões da verdade. Portanto, sucedendo-se a observação ou alternando-se com esta, entra em cena a razão lógico-formal, que é expressada matematicamente. É através da linguagem matemática que o homem descobre os mistérios da criação divina, tornando-se um privilegiado interlocutor de Deus.
Estes pensamentos são os que mediavam a ideia de Galileu. Com a definição do método científico, ele pôde constatar junto com o material o telescópio desenvolvido por ele, a questão do heliocentrismo em relação ao geocentrismo de Ptolomeu. No livro O Ensaiador, de Galileu, ele lança os fundamentos do moderno método científico com a seguinte estrutura: definição de um problema com auxílio de experiências preliminares, excluindo-se de antemão hipóteses contrárias à observação. Letra B. Construção de uma teoria para predizer os fatos observados, na qual todas as hipóteses, além de compatíveis com a observação, devem formar um sistema lógico autoconsistente. Letra C. Variação gradual e mais ampla possível de um ou mais parâmetros da experiência para a formulação de uma lei. E, finalmente, a letra D. Teste da teoria, a lei, confrontada com novos dados da experiência. Caso a teoria se revele verossímil, verdade no caso, é mantida, e caso contrário, é modificada, retornando-se ao passo B. Este método é diametralmente oposto ao método escolástico medieval, no qual a observação era mera aparência, não tendo o status para derrubar uma teoria criada com vistas a cumprir uma finalidade. Para Galileu, ao contrário, o pensamento estático, que opera por um ou mais conceitos invariantes, é sempre inexato, se não falso. As causas de um fenômeno, no caso, postas pelo pensamento na forma de hipótese, que é o passo B, devem ser verificadas pela observação do passo D. O método galileiano é, no entanto, racional, pois é a inteligência que descobre as conexões lógicas necessárias a formulações de leis matemáticas, além de corrigir e ampliar o alcance da observação sensível. Nesta, no entanto, está o veredicto final sobre a validade daquela. Razão e experiência sensível formam, no método galileano, um par interativo e iterativo, mutuamente variável, com a ciência mecânica fundada por Galileu, aprimorada por Descartes, e que tem a sua plenitude com Newton, é decretada a falência da cosmologia escolástica aristotélica. E todos esses personagens, Descartes, Newton, vocês vão ver na nossa aula extra, certo, pessoal? Outro exemplo do trabalho de Galileu, apoiando-se em outros cientistas, foi a balança hidroestática. Para isso, ele idealizou e realizou um experimento paradoxal para o enunciado tradicional da lei de Arquimedes, onde ele enuncia assim: todo corpo mergulhado num líquido sofre um empuxo de baixo para cima igual ao peso do fluido por ele deslocado. Bom, esse é o princípio da lei de Arquimedes, certo? Então, imaginemos que em um recipiente exista um volume de fluido com peso menor do que o peso do corpo flutuante. A figura mostra uma lata cheia, com um volume aproximado de 350 ml, e em um recipiente contendo 230 ml de água colorida de tinta amarela. Quando a lata flutua em água, conforme se observa, aqui à direita da ilustração, na mesma figurinha, encontra-se quase completamente imersa. Assim sendo, segundo o enunciado usual da lei de Arquimedes, deveria deslocar quase 350 ml de água. Apesar de não existir no recipiente desse volume, a ilustração mostra a lata flutuando. Assim fica estabelecido um paradoxo em relação ao enunciado usual da lei de Arquimedes, pois um corpo pode flutuar mesmo quando o volume de fluido é menor do que aquele que o corpo precisaria deslocar. Ou ainda, o paradoxo do hidroestático de Galileu consiste na afirmação de que um corpo pode flutuar em um fluido, mesmo quando o peso do fluido disponível é menor do que o peso do corpo. A desobediência ao enunciado tradicional da lei de Arquimedes, na situação mostrada na figura, é uma consequência de que esta proposição é válida somente quando o nível do líquido no recipiente, antes e depois da introdução do corpo flutuante, permanecer o mesmo. Vocês vão lembrar disso um pouco mais matematicamente falando com a nossa aula 6, que é falar sobre empuxo. Essa condição ela é satisfeita se o recipiente estiver inicialmente com a sua capacidade máxima preenchida e então transbordar quando da imersão do corpo, ou ainda quando o volume do corpo for desprezível em relação ao volume de fluido no recipiente. Quando a imersão do corpo no fluido afetar o nível do fluido,
é possível entender que o enunciado tradicional da lei de Arquimedes deixa de ser válido. O empuxo, nesse caso, é maior do que o peso do volume de fluido efetivamente deslocado. Assim sendo, o enunciado usual da lei de Arquimedes ele vai estar correto apenas se as dimensões do recipiente que contém o líquido forem muito maiores do que as dimensões do corpo ali colocado. Se essa condição estiver satisfeita, o nível do líquido no recipiente permanecerá inalterado quando o corpo for colocado a flutuar. O volume deslocado de líquido será igual ao volume submerso do corpo no líquido. Outra possibilidade de um nível do líquido do recipiente não se alterar ocorre quando o recipiente está repleto de líquido, extravasando o fluido devido à imersão do corpo, que foi a ideia inicial de Arquimedes, sem considerar as possibilidades adversas a esse único raciocínio. Um fator marcante de Galileu era justamente isso. Ele extrapolava as experimentações, fazendo com que elas coubessem para todas as situações. Quando visualizava desse jeito, ele pôde visualizar paradoxos e incertezas e equívocos nas leis pré o seu tempo. E a partir disso ele pôde evoluir de forma científica. Isso enfatiza novamente como a ciência ela se faz continuamente no tempo e não necessariamente de forma estática, sendo definida numa única lei para sempre, e sim como ela pode ser mudada de acordo com as observações e análises feitas por cada cientista em cada momento da história. Agora passemos para a questão da queda livre, outra análise de Galileu feita sobre estudos anteriores. Pensando em Aristóteles e a queda dos corpos. Aristóteles, à esquerda na ilustração, foi um grande filósofo de aproximadamente 300 anos a.C. Acreditava que, abandonando corpos leves e pesados de uma mesma altura, seus tempos de quedas não seriam iguais. Os corpos mais pesados alcançariam o solo antes dos mais leves. A crença nessa afirmação perdurou durante quase 2000 anos. Isso ocorreu em virtude de nossa intuição nos fazer pensar que os corpos mais pesados realmente caem mais rapidamente, além da grande influência do pensamento aristotélico em várias áreas do conhecimento. Um estudo diferenciado do movimento de queda dos corpos, utilizando técnicas experimentais, só viria a ser realizado pelo físico Galileu Galilei no século XVII. Nesse momento, Galileu, no século XVII, que é considerado o introdutor do método experimental na física, como nós vimos há pouco, acreditando que a realização de experimentos, ao controlar as partes importantes do fenômeno, ajudaria na sua explicação. Já os aristotélicos consideravam que os experimentos não serviam para estudar a realidade. Esse método inovador serviu para abordar a pesquisa de um modo diferente, o que levou a conclusões bem distintas das de Aristóteles. E estudando a queda dos corpos, através de sofisticadas técnicas experimentais e de medição para a época, Galileu chegou à conclusão de que, abandonados em uma mesma altura, um corpo leve e um corpo pesado caem simultaneamente, atingindo o chão no mesmo instante. Contrariamente ao que pensava Aristóteles. Galileu descreve em seus livros que ele teria subido ao alto da Torre de Pisa e, para demonstrar experimentalmente sua afirmativa, abandonou várias esferas de peso diferentes que atingiram o solo quase ao mesmo tempo. Aqui nós temos um caráter lírico das histórias contadas, né, e a realidade do que acontece. Um biógrafo que conviveu com Galileu durante um tempo, certo? Em torno de 1580, 90, ele escreveu, né, a biografia foi o primeiro biógrafo dele que escreveu as experiências lendárias realizadas em Pisa, da Torre de Pisa e tudo. Salvando uma das frases que Viviani escreveu sobre a biografia de Galileu, ele dizia assim: diferente do que Aristóteles falava, o que Galileu demonstrou em repetidas experiências feitas no alto do campanário de Pisa, na presença de todos os outros professores e filósofos de toda a universidade, sobre a queda dos corpos. Mas não foi isso efetivamente que foi escrito por Galileu em seus livros. Essa foi uma versão lírica, justificada pelo descobrimento do que o Galileu fez da queda dos corpos, mas não justificada em termos da parte empírica que foi feito efetivamente esse experimento. Trazendo do livro de Galileu, certo? Do livro Duas Novas Ciências, certo? Ele escreve assim: não me parece ser este o momento oportuno para empreender a investigação da causa da aceleração do movimento natural, a respeito da qual vários filósofos apresentam diferentes opiniões, reticências no caso. Estas fantasias e muitas outras conviriam ser examinadas e resolvidas com pouco proveito. Isso, frase de Galileu,
do livro com o qual ele escreve. Mais adiante ele destaca o seguinte: antes de tudo, convém investigar explicar a definição que corresponde convenientemente a este movimento, tal como a natureza que utiliza. O que acreditamos ter finalidade descoberta depois de longas reflexões, finalmente no estudo do movimento naturalmente acelerado. Fomos, por assim dizer, conduzidos pela mão graças à observação das regras seguidas habitualmente pela própria natureza em todas as outras manifestações das quais se faz uso meios mais imediatos, mais simples e mais fáceis. Quando, portanto, observo uma pedra cair de uma certa altura, a partir do repouso, e que adquire pouco a pouco novos acréscimos de velocidade, porque não posso pensar que tais acréscimos de velocidade não ocorrem segundo a proporção mais simples e óbvia. Se considerarmos atentamente o problema, não encontraremos nenhum acréscimo mais simples que aquele que sempre se repete da mesma maneira. Concebemos no espírito que um movimento é naturalmente acelerado, quando em tempos iguais, quaisquer, adquire aumentos iguais de velocidade. Ora, nesse momento Galileu mesmo, por si só, no livro dele, deixa bem claro como que ele conjecturou a ideia da queda dos corpos, e não de maneira lírica, conforme conta a história. Muito menos com o formato do Aristóteles, que ele estava indo contra essa ideia, né? Assim, Galileu escreve de uma outra maneira, de uma maneira mais realista de como foi feito o experimento. Em uma pequena altura, da qual caem os diferentes corpos, pode ser duvidoso se realmente não há diferença na velocidade dos corpos ou no movimento preciso que atinge o Sol. Ou se há diferença, mas ela é inobservável. E isso comparando com uma grande altura, né, que fique mais fácil visualizar. Ou seja, não bastou ele conseguir explicar a diferença nas quedas em relação às massas, ele ainda queria poder mostrar isso, que para pequenas alturas também era possível. Logo, ele diz o seguinte: então comecei a pensar em como se pode repetir muitas vezes quedas de pequenas alturas e acumular muitas dessas diferenças mínimas de tempo que podem interferir na chegada do corpo pesado ao solo e na chegada do corpo leve, de modo que, desta maneira somadas, constituíssem um tempo não apenas observável, mas facilmente observável. Essa já era uma conclusão notável. Em uma época que precedia a formulação de métodos estatísticos, Galileu compreendeu que se o mesmo experimento fosse realizado várias vezes, os resultados podem evidenciar e tornar críveis até mesmo pequenas diferenças. Essa ideia ele utilizou ela de forma muito categórica quando ele trabalhou com o plano inclinado, fazendo essa diluição, digamos assim, da gravidade na queda para desacelerar a queda livre. Foi uma proposta inovadora, foi um raciocínio muito diferenciado que ele se baseou em estudos anteriores de como modificar essa experiência feita e poder apresentar resultados categóricos de como se faria diferente em relação aos pensamentos aristotélicos. Bom, pessoal, sobre Galileu dessa vez era isso. Espero que vocês tenham compreendido a ideia da aula, que é essa evolução científica através dos cientistas que fazem parte da nossa história. E muito obrigado por assistirem. Para a próxima aula nós teremos a parte 3, que vai ser sobre Kepler com a professora Marina. Até mais, um abraço.